estiveram na Babilônia. Então, nos 12 capítulos de Daniel, a gente vê a soberana mão de Deus conduzindo a história daquele povo. E quando a gente olha para o capítulo de número 3, que é o capítulo que nós vamos compartilhar aqui nessa noite, nós percebemos a soberania de Deus apontando direção, a soberania de Deus dando a forma, a soberania de Deus dando a intensidade e a velocidade com qual o reino de Deus se expandia na Babilônia. Então a gente percebe que há um movimento constante, intencional e soberano de Deus em tudo que acontece na Babilônia, em tudo que acontece com Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Então há um movimento dos céus ali, conduzindo a história e a agenda daqueles homens de uma forma extraordinária. O capítulo 3 de Daniel, se você puder acompanhar comigo, os 3 primeiros versículos, são eles que a gente quer ler para iniciar aqui o nosso compartilhamento. Diz o texto: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, aproximadamente 30 metros, e a sua largura de 6 côvados, aproximadamente 3 metros. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, os oficiais de todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo de número 3. Então se ajuntaram sátrapas, prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais de todos os governadores das províncias, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Esse texto, ele não precisa de muita explicação, porque é um texto muito familiar e conhecido para todos nós cristãos. É um texto que remete a gente ao combate à idolatria. É um texto que aponta para o posicionamento fiel dos servos de Deus em um cenário e em uma sociedade completamente hostil. Esse texto por si só, ele comunica muito ao nosso espírito. Então a nossa intenção não é fazer nenhum aprofundamento no texto, mas sim trazer algumas lições muito práticas para nós sobre o que aconteceu com esses 3 jovens nessa ocasião em que uma grande estátua com a imagem de Nabucodonosor foi edificada em Dura. O que nós observamos aqui é que as autoridades foram convocadas para a cerimônia de inauguração. Então eles terminaram a obra e chamaram todas as autoridades. Governadores, príncipes, prefeitos, lideranças locais, estava todo mundo reunido. A Bíblia não diz a quantidade de pessoas que tinham ali, mas eu imagino, pela importância do fato, deveria ter muita gente. Dezenas de milhares, quem sabe até centenas de milhares de pessoas. Estavam todos diante dessa imagem, e havia a corte de Nabucodonosor esperando o momento da inauguração oficial. Ou seja, aquele momento em que seria dada a inauguração daquele monumento que fazia parte agora da cultura babilônica. O versículo 4 conta que um arauto, ou se você preferir, um mestre de cerimônia daquela cerimônia, ele toma a palavra e ele diz o seguinte: ao toque de todos os instrumentos, e aí ele especifica quais eram, vocês todos deverão se prostrar diante da estátua. E esse se prostrar não era um simples ato de homenagear. Esse se prostrar, na cultura babilônica, envolvia adoração. Esse se prostrar na cultura babilônica envolvia também um ato de reverência e reconhecimento da divindade babilônica.
representada ali pelo rei Nabucodonosor e por sua estátua. Então, o mestre de cerimônia aqui, o arauto, ele dá uma convocação em que todas as pessoas deveriam se prostrar e homenagear. Só que de repente, irmãos, nesse cenário, 3 jovens de nomes mudados para se adaptar à cultura babilônica, com tentativa de mudança de dieta para se adaptar à cultura babilônica, com mudança de educação para se adaptar à cultura babilônica, esses 3 jovens, Sadraque, Misaque e Abidnego, eles não se prostram. Alguém percebe que eles ficam de pé e a notícia chega rápida para o Nabucodonosor. Nabucodonosor tem 3 jovens aí que se recusam a se prostrar. Eles não vão se prostrar diante dessa imagem. E aí vem a pergunta: o que a gente pode aprender, irmãos, sobre a soberania de Deus na expansão da cultura do reino e aqui em especial ali na Babilônia? O que nós podemos aprender? Eu quero destacar aqui 6 pontos que o texto comunica para nós. Primeiro ponto: para vivermos a expansão da cultura do reino, precisamos aprender a lidar com a pressão cultural e espiritual. Você pode dizer isso comigo? Existe uma pressão cultural e espiritual. Assim como aconteceu na Babilônia, acontece em São Paulo. Assim como aconteceu na Babilônia, acontece em qualquer cidade da nação brasileira. Assim como aconteceu na Babilônia, acontece em qualquer cidade do mundo. Existe uma pressão cultural e espiritual contra os servos de Deus. Existe uma forçação de barra e uma tentativa de absorver o costume, os hábitos, o estilo de vida, a forma de viver daquela cultura local. Obrigado, Alt. Então, quando a gente olha para essa pressão, ela é exatamente oposta do que Paulo ensinou em Romanos 12:2. E o que Paulo ensina lá, irmãos? Não vos conformeis com este mundo. Essa pressão cultural é oposta. Ela é uma mensagem mais ou menos assim: sim, você precisa se acostumar com este mundo. Você precisa se acostumar com esse estilo de vida, com essa forma de viver. Então, o que nós vemos aqui é uma pressão por parte da sociedade babilônica para que os judeus incorporassem o seu estilo de vida. Essa pressão, ela se resume para que eles tivessem aceitação ou aprovação social. Pense comigo. Eles estavam, em outras palavras, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, vocês precisam se adequar à nossa realidade. Vocês precisam ser como um de nós. Vocês precisam pensar como a gente pensa, vestir como a gente veste, os hábitos que nós temos e adorar a imagem de Nabucodonosor como nós adoramos. Então a pressão aqui, irmãos, era uma busca por aprovação social. E deixa eu te perguntar algo: será que essa história acontece nos nossos dias? Será que nos nossos dias há muita gente, em nome de uma busca por aprovação social, adotando um estilo de vida que Deus não aprova? Adotando um estilo de vida que Deus não reconhece pelo simples fato dela querer uma aprovação social. É aquela ideia de relativizar princípios. Porque eu não posso ser cancelado, irmão. Eu não posso ser excluído. Eu não posso deixar de fazer parte. Então, para não deixar de fazer parte, para não ser cancelado, para não ser excluído, o que eu faço? Eu me comporto e interajo e me adequo à realidade da pressão social. Então a gente percebe que a expansão da cultura do reino, ela acontece mediante uma disposição de lidar com esse nível de pressão. E essa pressão vai acontecer. Precisamos nos familiarizar com isso. E tenho algo para te dizer: à medida que se aproxima a volta de Jesus, essa pressão tende a aumentar, cada dia mais.
cada dia mais. A pressão não vai diminuir, a pressão vai aumentar. Esse nível de exigência de fazer parte do nosso grupo vai aumentar. E aí a pergunta é: quem somos nós em toda essa pressão que a gente sofre? Da mesma forma, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles entenderam isso, eles discerniram que tinha uma pressão e eles tomaram uma decisão: nós não vamos nos dobrar diante dos ídolos modernos. Nós não vamos nos dobrar. E quando a gente ouve a palavra ídolo, é sempre importante lembrar que é tudo aquilo que ocupa ou tenta ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. O que é um ídolo? É tudo aquilo que ameaça o lugar de prioridade de Deus na nossa existência. Então, ameaçou é um ídolo, de modo que qualquer coisa pode se transformar em um ídolo. Aqui na ocasião era uma estátua, mas na sua vida, o que disputa lugar com Deus na sua vida? Isso pode ser um ídolo. Então, da mesma forma que eles escolheram não se dobrar, eu entendo, irmãos, que pela graça de Deus, pela graça de Cristo em nossa vida, nós também podemos escolher não nos dobrar diante dos ídolos modernos. Nós podemos também dizer: nós não vamos nos dobrar. Só que isso vai ter um custo. Mateus capítulo 10, verso 24 e 25, Jesus fala sobre esse custo. Ele chega a dizer que o discípulo não é maior do que o mestre. E ele disse: o servo não é maior do que o seu senhor. E aí no 25 ele vai dizer: basta ao discípulo ser como seu mestre, e o servo como seu senhor. E aí Jesus pergunta com uma pergunta, irmãos. Termina esse versículo com uma pergunta que é intrigante para nós. Ele diz assim, se chamar o Beelzebu o pai da família, quanto mais os seus domésticos. É mais ou menos assim. Jesus está dizendo aqui para nós: se me chamaram de demônio, vocês acham que vão chamar vocês do quê, gente? Tem crente que quer ser chamado de bonitinho. Eu sou bonitinha, eu sou lindinho de Jesus, a menininha do olho de Deus. Irmão, o nosso mestre foi chamado de Beelzebu. Você acha que vão chamar a gente do quê? Jesus faz uma pergunta muito simples e muito pedagógica. Ele está querendo dizer aqui para nós: a gente não é maior do que ele. Os servos ou os discípulos não são maiores do que o seu Senhor. Mas aí, no verso 28, Jesus vai dizer assim: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ele prossegue: temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o que mais, gente? E o corpo. Jesus dá uma mensagem de encorajamento: não tenham medo. Não tenham medo da perseguição. Não tenham medo da exclusão. Não tenham medo do cancelamento. Não tenha medo de não ser curtido nas redes sociais. Há uma busca frenética pelas curtições e pelos views. E Jesus está dizendo: não tenha medo de ser cancelado. Porque um dos segredos que o nosso mestre ensinou é que nem todos que são aprovados no céu serão aprovados aqui na terra, irmão. Nem todos que são aprovados nos céus serão aprovados aqui na terra, diante dos homens. Isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com os apóstolos, e você sabe do que eu estou falando. Não precisa ir muito longe, uma pequena olhada na trajetória de cada apóstolo, você vai ver que a grande maioria deles foi martirizado, decapitado, incendiado vivo, esquartejado, crucificado de ponta cabeça, mergulhado em tacho de óleo quente fervendo. Essa foi a destinação dos discípulos, porque o discípulo não é maior do que o seu mestre. Então, quando a gente olha para esse primeiro momento,
para que o reino de Deus tenha uma expansão, para que a cultura do reino tenha a expansão adequada, a gente precisa, irmãos, aprender a lidar com a pressão cultural. No trabalho, na escola, na faculdade, na família, entre os amigos. A pressão cultural aparece em todos os grupos de relacionamento. E é ali que nós devemos nos posicionar, que é o segundo ponto. Um posicionamento necessário. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 3. Por favor, leia esse texto. 1, 2, 3. Irmãos, fixem por favor na expressão não fizeram caso de ti. Essa expressão, alguém está dizendo para Nabucodonosor. Em outras palavras, eles estão mexendo no orgulho do Nabucodonosor. Eles estão dizendo assim: você não é o rei da Babilônia? Você não é o cara que manda e desmanda nessa cidade? Você não é um homem que edificou uma estátua? Pois é, rei. Tem um grupo aí que não quer se humilhar. Eles estão mexendo no orgulho de Nabucodonosor. Eles estão numa tentativa de dar um gatilho para que a ira de Nabucodonosor ela viesse para fora. Tanto é que no versículo seguinte a gente vai ver isso. O Nabucodonosor, ele ficou furioso com esse posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, o posicionamento deles, irmãos, contrariou a ordem de Nabucodonosor. Os nossos posicionamentos às vezes vão contrariar pessoas, vai ferir orgulho, vai afetar interesses, vai ter conflitos de interesses por causa do nosso posicionamento. Algumas pessoas não vão gostar. E aí vem a pergunta: é por isso que eu não vou me posicionar? Medo da exclusão, medo do cancelamento, medo de não ser curtido. É por isso que eu não vou me posicionar. O posicionamento precisa ser um reflexo do alinhamento com os propósitos do reino de Deus. A gente está alinhado com os propósitos, por isso nós nos posicionamos. Só que aí entra o terceiro ponto. Todo posicionamento vai ter uma reação. A fúria de Nabucodonosor demonstra isso. Todo posicionamento vai ter uma reação. O versículo 13 diz que Nabucodonosor, com ira e furor. Olha essa expressão, gente: ira e furor. Ele mandou chamar os 3 companheiros judeus e trouxeram eles perante o rei. A resposta dos 3 amigos despertou a fúria no Nabucodonosor. A Bíblia diz que a resposta calma faz o que, gente? Desvia a ira, ou desvia o furor. Provérbios 15, 1. Mas a resposta dura, ela suscita o quê? Contenda. Eu te pergunto, a resposta desses 3 rapazes para Nabucodonosor foi uma resposta ríspida? Sim ou não? Não. Foi uma resposta orgulhosa? Sim ou não? Foi uma resposta mal criada, do tipo assim: não vou me dobrar diante de você. Foi algo assim, irmão? Não. Não foi uma resposta ríspida, mas foi uma resposta posicionada. E isso mexeu com o orgulho de Nabucodonosor. Isso disparou um gatilho nele. Como assim? Como não vão se dobrar? Irmãos, às vezes alguém vai ficar furioso com o seu posicionamento. E a gente tem que aprender a filtrar isso. Às vezes alguém vai torcer o bico quando você se posicionar. E a gente tem que aprender a lidar com isso.
Às vezes, alguém vai ficar muito bravo com você pelo seu posicionamento, e a gente tem que aprender a lidar com isso. O problema dos 3 rapazes não foi uma resposta irada, que suscitou a ira, não. Foi um ego ferido de alguém que não poderia ser contrariado. Deixa eu te perguntar algo. Quando você é contrariado, como é que você reage? E aí vai nos 2 sentidos. Quando você é contrariado e quando você contraria os outros, como é que você lida com a reação dos outros? Porque quem se posiciona precisa se familiarizar com isso. Precisa estar atento nisso. Precisa saber que o posicionamento vai atrair algum tipo de reação. E foi isso que esses rapazes perceberam. Em 4º lugar, quando a fúria de Nabucodonosor acende, eles reagem com sabedoria e convicção. Diga isso comigo: sabedoria e convicção. O versículo 16 de Daniel 3 diz o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Porque a indagação do Nabucodonosor é o seguinte: ou vocês se prostram ao som dos instrumentos, ou então vocês vão ir para a fornalha. E aí eles disseram: nós não vamos te responder sobre isso. Mais ou menos assim: a minha resposta já foi dada. Você que está fazendo de despercebido, você que está se fazendo de mal entendido, a minha resposta eu já dei, e não vou mover. É essa a resposta. Eles dizem no versículo 16 e no 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem vai nos livrar. Ele vai nos livrar do forno, do fogo, do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Versículo 18, eu gostaria que vocês lessem. 1, 2, 3. Que palavra e que resposta sábia e ao mesmo tempo convicta. Rei, nós não vamos te responder isso, mas a gente quer que você saiba de algo. Nós não vamos servir aos seus deuses. E tem mais: o nosso Deus a quem a gente vai servir vai nos livrar. E se Ele nos livrar do fogo, Ele é Deus. E se Ele não nos livrar, Ele também é Deus. Mas a gente assume o risco de não se prostrar diante da imagem. Qual o nível de risco que nós estamos assumindo, irmãos? Posicionamento é assumir risco. Pedro e os apóstolos assumiram risco. Eu falei sobre isso recentemente em Atos, quando eles se posicionaram diante do Sinédrio. Atos capítulo 5 e verso 29 vai dizer que Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Posicionamento. Assumiram riscos, porque amavam mais Jesus do que a sua própria vida. Amavam mais o Senhor Jesus do que a sua própria vida. Em 5º lugar, diante dessa resposta e desse posicionamento em sabedoria e convicção, a fúria do rei aumenta. E aí o verso 19, já estamos caminhando para o final do capítulo. Ele diz assim: então Nabucodonosor se enche de fúria e se muda, ou seja, mudou o aspecto do seu semblante, a sua aparência contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele fala e ordena que o forno fosse esquentado quantas vezes, irmão? 7 vezes mais. Que ignorância, hein, gente? Meu Deus do céu. Já estava quente o Jonas. 7 vezes mais? 7 vezes. Para quê? É porque eu estou irado. Porque eu estou com raiva. Cuidado, irmãos, que com raiva a gente esquenta a fornalha, viu?
Quantos aqui passam raiva? Deixa eu ver. Que susto, eu pensei que era só eu que passava, pastor Danilo. A gente passa raiva, tem gente levantando as duas mãos e os pés assim, ó. A gente passa raiva. Qual o risco que a gente corre quando a gente passa raiva? Muito simples, esquentar algumas fornalhas. Eu quero ver essa pessoa frita. Qual a diferença nossa para Nabucodonosor? O que estimulou e qual foi a motivação de Nabucodonosor mandar acender a fornalha? Um ego ferido, um orgulho ferido, uma raiva descontrolada. Manda aquecer 7 vezes mais. Perceba, irmãos, quanto mais vai se aproximando o propósito de Deus na vida desses jovens, maior é a escala de perseguição que eles enfrentam. Deixa eu te dizer algo muito importante aqui. Quanto mais você se aproxima do propósito de Deus, mais a fornalha esquenta. Mais a fornalha esquenta. Pastor, não deveria ser o oposto? Eu estou fazendo a vontade de Deus. Eu estou preocupado em anunciar as boas novas do Evangelho. Eu estou preocupado em formar discípulos de todas as nações. Eu estou preocupado em servir o reino de Deus, servir a minha família, servir a igreja local, servir o meu território. Não deveria ser diferente? Pois é, irmão, não é. Não vai ser. Quanto mais você se aproxima do propósito de Deus, mais a fornalha vai esquentando. Mas o oposto também é verdade. Mais graça de Deus se manifesta sobre a tua vida. A graça de Deus foi tamanha que quando eles foram jogados na fornalha, a Bíblia diz que eles não estavam sozinhos. O quarto homem da fornalha estava com eles. Ele estava com eles. E esse quarto homem aponta para Jesus. Irmão, quanto mais a fornalha esquenta, maior é a nossa percepção do quanto Jesus está conosco. Maior é a nossa percepção. Ah, pastor, então precisa a fornalha esquentar? Não necessariamente. Para alguns precisa. A minha oração é que você perceba Jesus sem a fornalha esquentar 7 vezes. Que a gente perceba Jesus. Que os nossos olhos se abram para vê-lo. O que a gente aprende aqui é que Jesus se manifesta no meio do fogo, no meio da dificuldade, no meio da provação. Não apenas prometendo o livramento, mas se manifestando como o próprio livramento. Ele é o próprio livramento. E aí, irmãos, a gente vê o propósito de Deus ganhando forma na Babilônia. Olha o que diz o verso 27 e 28. Nabucodonosor reconhece quem é o Deus verdadeiro. Ele diz o seguinte, verso 28, vamos ganhar tempo? Por favor, Samuel, pula para o 28, a gente já ganha tempo aqui. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o que, gente? Seus corpos, para que não servissem e nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha essa expressão de Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Bendito seja o Senhor. E essa expressão, irmãos, é de um rei pagão. Isso aqui me impressiona, isso aqui me impacta. A cultura do reino estava ganhando forma de tal proporção ali na Babilônia, que até um rei pagão tomou a decisão de reconhecer: Deus é na vida desses judeus, Deus é na vida deles. E a boa notícia dessa noite, irmãos, é que a história se repete. O povo de Deus posicionado,
O povo de Deus sabendo o que foi chamado para fazer, um povo de Deus que caminha na direção do propósito do Senhor, ainda que as fornalhas se esquentem e se aqueçam, o Senhor vai estar conosco. O livramento chega, o nome do Senhor é reconhecido e as pessoas vão dizer: o Senhor é Deus, Ele é verdadeiro, Ele é real. Não é mais de ouvir falar, não é mais de você pregar, mas é de perceber Ele na sua vida. Deus é contigo. Essa expressão, irmão, precisa ser mais familiar. As pessoas precisam ver Deus conosco, Emanuel, o Deus presente, o Deus que se revela, o Deus que aplaca a força do fogo, o Deus que nos conduz ao centro da sua vontade e que nos usa com autoridade para expandir a cultura do reino. Eu quero te convidar a se colocar de pé e quero orar com você nesse momento. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez na história, inspirando, fortalecendo, encorajando, ungindo, dando autoridade e convicção para esses 3 jovens lá na Babilônia. E eu quero te agradecer pelo que o Senhor está fazendo nos nossos dias. É verdade, Senhor, que nós estamos cercados de alguns maus testemunhos, mas também é verdade que no meio dos maus testemunhos tem levantado gente que teme ao Senhor, que ama a sua presença, gente que decide viver a sua vontade e o seu propósito. E eu te peço, Senhor, que da mesma graça que havia sobre eles, que seja a graça presente em nossas vidas. Nos fortaleça, nos ensine, nos encoraje. Senhor, dá a cada um de nós disposição ao posicionamento, disposição para assumir riscos, disposição para colocar a nossa cabeça a prêmio, disposição a não poupar a nossa vida tendo ela como preciosa, mas disposição de não nos envergonhar do Evangelho. Jesus, nós não nos envergonhamos do Evangelho. Ajuda-nos a carregar essa mensagem, as boas novas de salvação, e compartilhar ela com nossa família, nossos amigos. Também, Pai, nos ajuda a viver essa palavra tão intensamente, que as pessoas comecem a dizer acerca do teu povo: Deus está na sua vida, Deus é contigo. Pai, eu quero te agradecer